É sempre motivo de grande alegria ter você conosco para mais um Itacast, o podcast da Igreja Batista Itacuruçá, que fica na Tijuca, Rio de Janeiro. E nós vamos continuar a nossa conversa sobre o Natal e trazendo uma pergunta: o Natal é uma festa pagã ou uma festa cristã? Mas antes, Samir, do nosso professor Israel Belo de Azevedo falar um pouco mais sobre o Natal, a gente debater aqui, eu tenho uma pergunta para ele que eu tô aqui desde o programa segurando passado. Aí, então. Eu quero perguntar, não consigo. Pergunta, Rafinha. Israel, uma das bases da nossa fé é a questão do nascimento virginal de Jesus. Mas, Samir, às vezes alguns teólogos, alguns historiadores colocam isso em xeque muitas vezes, dizendo que os romanos invadiram a cidade, estupravam as mulheres. Tem muitas teorias de que esse nascimento, na verdade, não foi um nascimento virginal. O que você tem a nos dizer sobre isso, Israel? Toda a história bíblica é uma história de realizações humanas e realizações divinas, ou milagres. O principal evento histórico de Israel é a passagem pelo Mar Vermelho. Bem, ali foi o seguinte, um vento que soprou, tá, mas quem fez o vento soprar exatamente naquela hora de o povo passar? Então, é só para a gente lembrar esse aspecto. A vida de Jesus, toda ela é milagre. A morte não é um milagre, mas o significado da morte é milagre. A ressurreição é milagre. A ascensão é milagre. A segunda vinda de Jesus é milagre. O nascimento de Jesus é milagre. Claro que há elementos naturais, mas há um elemento sobrenatural. E aí é uma questão de fé. Alguém pode não aceitar milagre. Se não aceita milagre nenhum, também não vai aceitar o milagre da concepção virginal de Jesus. Mas se milagre existe, a Bíblia diz que esse é um dos milagres. Por que o nascimento virginal é importante? Porque Jesus não foi feito filho de Deus. Diferentemente da corrente chamada adocionismo, ele não foi adotado. Ele era um ser humano comum e foi adotado para ser Deus. É o adocionismo. Não. Jesus já nasceu Deus. A nossa dificuldade, para quem crê assim, é a partir de que momento essa divindade se manifestou e em que essa divindade se limitou. Mas essas perguntas só vêm a partir do fato do reconhecimento de que o nascimento de Jesus foi um milagre, foi algo sobrenatural, necessário. Há cristãos que acham que isso não é necessário, como há cristãos que também acham que tudo que é milagre é uma narrativa. É preciso tirar os mitos, a famosa desmitologização da Bíblia. Ora, é claro que a Bíblia fica em pé sem os milagres? Fica, mas fica em pé caindo aos pedaços. Porque o Deus que intervém na história, o Deus que ouve a minha oração, o Deus que ouve a sua oração, ele faz milagres. Às vezes através de pessoas, você nem percebe que é um milagre, mas às vezes movendo mundos e fundos para que uma cura improvável, impossível aconteça. Se nós não cremos que Deus fez o milagre de fazer Jesus nascer de um modo sem contato sexual, também não vamos crer que ele atue em nossa vida e cure uma doença que nós tenhamos. Então é uma questão de escolha. Eu escolho a fé. O mesmo Deus que fez Jesus nascer de modo miraculoso faz milagres para me abençoar. Maravilha, Samir. Amém. E agora vamos, essa pergunta e essa primeira pergunta do
Rafael foi muito importante porque nós conversamos antes muito sobre a história do Natal. Mas eu só queria acrescentar alguma coisa, Samir, que nós estamos na era das narrativas, né? Assim chamemos. E aí narra-se, você mencionou rapidamente isso, que Jesus era filho de um soldado romano. Isso ganha um contorno de verdade. Vou citar uma situação aqui. Há um autor, já falecido, infelizmente, grande autor, chamado Jean-Dominique Rostand. E o Rostand diz o seguinte, escreve no seu livro sobre a última semana de Jesus. Ele começa assim. Na semana em que Jesus entrou montado num burrinho em Jerusalém, Pilatos entrou no seu cavalo romano, mostrando a contradição entre o poderoso e o simples, o rico e o pobre. Fantástico! É uma frase fantástica. Aí eu fui no finalzinho da página buscando uma notinha de rodapé, né? Já que Jesus entrar em Jerusalém, eu não preciso de nota de rodapé, eu conheço a Bíblia. Mas Pilatos entrar num cavalo naquele mesmo dia, mesma semana, essa história eu não conheço, mas certamente tem elementos bibliográficos. Né? Deixa eu ver aqui qual é a bibliografia, qual é a fonte. A fonte é a cabeça do autor. Então, é mais fácil crer numa invenção do que crer numa narrativa. Fazer o quê? É o ser humano. Então, isso não procede. Essa ideia de ele ser filho de um soldado romano é do século IV. Celso inventou isso. E aí vai ficando, né? Eu gosto de dizer que não tem nenhuma heresia nova. Todas são velhas como piadas, são recicladas. As piadas são as mesmas, se reciclam as piadas, se reciclam também as heresias. Pastor Israel, e a respeito do Natal, é uma festa pagã ou é uma festa cristã? E, trazendo junto para essa pergunta, o cristão deve ou não celebrar o Natal? O cristão deve celebrar o Natal. O Natal cria uma oportunidade, é o único período da história em que um cristão é livre para falar de Jesus. Os demais, ele não pode falar. No Natal ele pode falar. Nem na Páscoa ele pode falar. Mas no Natal os corações estão abertos. Eu vi uma reportagem em que um caminhão, uma procissão de caminhões de uma fábrica de refrigerante entrando num bairro da cidade, do Rio de Janeiro. Que absurdo! Sim e não. Há um aspecto comercial no Natal. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, prepara as pessoas para ouvirem nós falarmos sobre o Natal. Não aquele Natal das compras, não aquele Natal das bebidas, das comidas, mas o Natal, quer dizer, o ambiente está propício. Se uma igreja fecha o seu templo e não faz nenhum culto de Natal, perde a oportunidade de falar do Natal. Mal comparando, muitas pessoas vão no final de ano, no culto da virada, assim chamada, para receber uma bênção. É melhor que elas estejam lá ou estejam em outro lugar, embora com a motivação errada. É melhor que estejam lá, que vamos dar a motivação certa. É isso que eu olho. Ou pelo menos elas vão ouvir, né, sobre a motivação certa. Exatamente. Se estiver em outro lugar, vai só prevalecer a motivação errada. Bom, alguns mais restauracionistas ou revisionistas da história dizem: Constantino inventou o domingo. E daí todos os símbolos que hoje nós adotamos. Verdade e mentira. O que Constantino fez? Muito sagazmente, eu até lamento. Ele pegou uma religião, o cristianismo, que estava explodindo no sentido numérico e disse: vou tirar proveito disso.
não o contrário. Não foi o cristianismo que procurou, na origem, tirar proveito do governo. Foi o governo que procurou tirar proveito da religião. Então, essa ordem é importante. Depois, houve aí situações bastante desagradáveis, realmente, mas é uma outra coisa. Então, a motivação de Constantino, política, foi tirar proveito do cristianismo. E se ele não faz isso, ele seria engolido pelo cristianismo, porque a população estava se tornando cristã grandemente, e grandemente em função das perseguições e dos mártires que surgiram, e da fidelidade dos cristãos aos ensinos da Bíblia, à santidade dos cristãos, ao sentimento de compaixão dos cristãos. Quando no século III houve uma epidemia, uma pandemia no Império Romano, ou a epidemia em Roma, todos os doentes foram abandonados. A classe política, a elite econômica, a elite médica fugiu de Jerusalém, fugiu de Roma. Só ficaram os proscritos, leia-se os doentes, leia-se os cristãos, que cuidaram dos proscritos. Quando passou a pandemia e as autoridades voltaram, viram que os que deixaram para morrer estavam vivos. Não todos, infelizmente, muitos morreram, porque os cristãos cuidaram deles. Foi o período em que mais cresceu na história o cristianismo por meio da compaixão. Então, por meio da compaixão, da santidade, do testemunho, os cristãos estavam conquistando o império. Constantino, opa! É a minha chance. Até hoje a política é assim. Infelizmente, depois houve outras coisas muito desagradáveis que se repetem como tragédia ou farsa nos dias de hoje. Então, esse é um ponto importante. Segunda coisa, vou dar um exemplo aqui. Há muitos anos eu liderava um congresso de pastores. E aí um grupo de pastores veio falar comigo, que não conseguia louvar, porque o louvor era dado por um grupo de músicos pretos que tocavam aqueles instrumentos que se tocam nos terreiros da Bahia. Atabaque, agogô, aqueles instrumentos. Não podemos fazer isso. Eu disse, irmão, veio uma comissão falar comigo, eu estava liderando esse congresso lá, veio falar comigo, eu disse, irmão, nenhum instrumento é de Satanás. É um instrumento. É apenas um instrumento. Nós tiramos o som que nós quisermos e nós fazemos do instrumento o uso que nós quisermos. Então, acho que esse é um elemento importante para entendermos. Então, você tem a árvore de Natal, por exemplo. Ah, mas a árvore de Natal, ovo da Páscoa, essas coisas todas. É verdade que não nasceram cristãs, mas nunca o cristianismo foi sozinho no mundo. Buscaram-se representações que falassem a linguagem do povo, que o povo entendesse. Foi o caso de Francisco de Assis, quando ele inventou os presépios. O que vai comunicar? Vamos contar uma história por meio de animaizinhos, né, bonequinhos e tal. Aí contava uma história como fosse um enredo da escola de samba. Todo mundo entendeu a história do Natal. Qual o problema disso? E dentro disso pode existir o profano, por exemplo, a decoração, né? A importância da decoração para muitas famílias. Muitas famílias gostam de ter árvore de Natal, decorar. Igrejas, que é uma outra pergunta, a igreja pode decorar ou não, né? Pode ser decorado ou não para o Natal a igreja. Mas como existem elementos profanos que eu preciso tirar, por exemplo, Papai Noel. É um elemento que é uma imagem que pode ou não, deve ou não estar dentro da casa de um cristão. Há muitos anos meu pai chegou numa certa casa e tinha aqueles bonequinhos chamados duendes, decorativos. Isso. Bem, aí ele dizia, alguns diziam, atrás desses duendes, dentro deles, tem demônios. Bom, o duende não existe, né, gente? Aquilo não existe. Aquilo é um objeto. Agora, se a pessoa acredita que habita alguém ali,
é a questão da pessoa, mas ela é apenas um enfeite. É isso que eu quero dizer. Então, você entra no corredor de um prédio, aí você vai vendo nas portarias, nas portas das casas, aí tem lá uma guirlanda, aí você diz, bem, aqui, de algum modo, tem cristianismo. E numa outra, você já vê algo mais sofisticado, você vê uma manjedoura, você vê um versículo, opa! Entende? Então, eu penso que são oportunidades, como a virada do ano, são oportunidades. Você vai numa casa, aí tem um olho gordo, já é uma outra coisa, porque a pessoa está atribuindo sorte na vida àquele olho gordo. Eu abomino uma casa de um cristão que tem um olho gordo. Nós não temos sorte, nós temos bênçãos, são coisas completamente diferentes. Então, eu acho que nós podemos usar esses elementos culturais, estão arraigados aí, como a árvore de Natal, para proclamar o Evangelho. Se nós não damos vida a essas árvores, não vejo nenhuma dificuldade. Se vamos criar, porque o que é comunicação? É criar um espaço comum entre o emissor e o receptor. Então, se uma árvore é uma oportunidade, mas se a árvore é um instrumento de idolatria, já é uma outra coisa. Então ele deve ser um símbolo, mas não um ídolo. Perfeitamente. Não creio que... Eu acho que a árvore hoje, numa casa, numa porta, no meio da casa, é só uma identificação. Eu acho que ele quer dizer o seguinte, eu creio que Jesus nasceu. Eu acho que está ali até para quem não tem nenhuma vida religiosa, está dizendo isso aí, eu creio que Jesus nasceu. É uma afirmativa de que ele nasceu. Eu já fui radical. Lá em Belo Horizonte mesmo, eu fiz uma peça lá na igreja em que parte da peça era alguém chegando e tirando a árvore de Natal em cima do púlpito. Tira, isso é profano. Eu acho que isso é parte verdadeiro e parte não depende. Então, se você tem uma igreja toda decorada com motivos natalinos, anjos, não doentes, é claro, luzes piscando, todo mundo olha, eu acho que é uma oportunidade. Eu vou lá ver isso. Fazer um presépio lá na frente da igreja, eu vou lá ver isso. Então você está mexendo com aquilo que comunica as pessoas. Nós temos que falar a linguagem das pessoas, não que elas falem as nossas. Nós temos que falar as deles, aí apresentar a verdade bíblica. E já muito se fala também da questão capitalista do Natal. Mas na sociedade que a gente vive, tem como a gente fala, o Natal não é capitalismo, a gente não pode só ganhar presente, não pode ser isso. Claro que não é só isso. Mas a gente vive numa sociedade que é isso, é capitalismo, é comércio, a gente vive disso. Mas quem usa quem? Eles nos usam ou nós os usamos? Eles nos usam, entendeu? Quer dizer, quando o capitalismo faz do Natal uma história de negócio, está reconhecendo que nós criamos o motivo para ele, que é o Natal, o nascimento de Jesus. Entende? Um outro lado da questão. Agora, é claro que nós, cristãos, que cremos em Jesus como nosso Salvador, dono da nossa vida, não podemos ser superficiais. Decoração é superficial. Roupa é superficial, não diz o que você é. Uma decoração na sua casa não diz que você crê. Mas pode dizer, né? E como ser profundo nesse momento? Eu acho que aí a gente vai cair numa seara que o Natal é muito dos cristãos, é muito na igreja só, mas pouco a família contando para os seus filhos aquele sentido verdadeiro de o que o Natal representa. Como a gente pode, como cristãos, como famílias, viver esse momento do Natal de forma mais profunda e completa? Então, nós estamos preparando, muitas vezes fizemos isso, esse ano estamos fazendo de novo, uma ordem de culto, quer dizer, uma organização do culto, contendo músicas, leituras bíblicas, uma pequena reflexão feita por mim, e que a família pode, em casa, então, celebrar o Natal. E aí os pais, sendo cristãos,
tenha a oportunidade de contar aos seus filhos essa história. Porque nessa missa também falou sobre isso. Nós temos que contar essa história. Porque a história contada fora da nossa família e da nossa igreja não é a história do Natal. Seja 3 reis magos, com seus nomes ou qualquer outra coisa. Nós temos que contar essa história e mostrar o que significa essa história. Então, eu penso que é uma oportunidade de ouro. Samir tem criança pequena em casa. É uma oportunidade de ouro. Porque ela está andando na rua, está vendo o negócio do Natal. Vendo televisão, propaganda do Natal. Está vendo o Natal. É uma oportunidade de ouro. Imagina o contrário. Ô, minha filha, eu sei que você não está ouvindo nada sobre esse assunto. Eu quero lhe contar a história do Natal. No vazio, no nada. Fica muito mais difícil, mas você já tem uma história, já tem o Papai Noel, digamos assim. Você pode dizer, olha, Papai Noel de verdade, pererê. Eu acho que é uma oportunidade, podemos desperdiçar isso em nossa própria família. Eu passei isso essa semana. Ela estava com 1 ano e 11 meses e ela apontou Papai Noel. Da onde tirou isso? Da onde? Eu nunca falei esse nome, Papai Noel. Da onde que ela... E ali eu já expliquei, ó. Já... Isso aí é uma oportunidade. Então, às vezes, a gente radicaliza e perde a oportunidade. Porque, por exemplo, até o símbolo do Papai Noel, a origem dele é uma origem que a gente pode usar no cristianismo. Era um homem que pegava e distribuía presentes ali. Muitas ideias, né? Há muitas ideias. Gente, o costume é costume. Entrou, o pessoal gostou, ficou. Esses costumes podem ser também alterados, daqui a pouco não tem mais. Não é? E você mencionou essa história aí que é típica da Itália, não é? É outra história que não é comum, como ovo de Páscoa. É lamentável ovo de Páscoa, mas ok, vamos falar, esquece do ovo, vamos falar da Páscoa. O que é a Páscoa? A nossa Páscoa. Jesus morreu em nosso lugar. É uma grande oportunidade. Você pega, vai lá, compra um ovo de Páscoa, dá para o seu amigo que não é cristão e coloca que Jesus, que não está aqui, esteja no seu coração. Ele não vai ficar ofendido. Se você falar isso fora de outro lugar, ele vai ficar ofendido. Mas ele vai gostar que é um chocolatezinho. Exatamente. Então, eu acho que radicalizar, às vezes é necessário, mas às vezes não ajuda. É isso que temos que levar em conta, não é? Pastor Céu, mudando aqui um pouco o sentido aqui da conversa, mas tem tudo a ver que nós estamos falando, a questão do Natal, da celebração do Natal, mas a partir do Natal, do evento Natal, do nascimento de Jesus Cristo, o que mudou no mundo devido ao nascimento de Jesus Cristo? O mundo tornou-se um outro. E quais elementos, então, com o nascimento de Jesus Cristo, com o cristianismo, que mudou no mundo? Muito valiosa a sua pergunta. Então, vejamos. Quando você vai a Belém, você vai num lugar onde tem os ossos dos infantes de Belém. É claro que não são aqueles ossos, mas é uma montagem para representar aqueles bebês que foram mortos a mando de Herodes. Que, ao mesmo tempo, aquele morticínio de Herodes mostra como as crianças eram tratadas. Você pode matar crianças e está tudo bem, é criança. Não tem valor nenhum. Então, o Natal, nesse sentido, é escandaloso. O centro da vida é um bebê. Valorização da criança. Então, o cristianismo trouxe mudanças muito profundas com relação a crianças. Ou seja, ele já nasce, podemos dizer assim, menino rei.
Deus humano. Criança tem valor, o ser humano tem valor desde a sua infância. E Herodes é pintado como um facínora por causa dos cristãos, porque aquilo era comum. Segundo lugar, as mulheres. Nasce de uma mulher menina chamada Maria. A mulher que não contava, agora é a mãe de Deus, no grego Theotokos, mãe de Jesus, que é o próprio Deus. Duas pessoas, ou categorias de pessoas, crianças e mulheres, que eram substrato de pó de nada, agora são o centro da história. Absurdo que uma mulher como Maria seja o centro da história. É interessante que quando Celso inventa a história de que Maria era uma prostituta, que no fundo ele está rejeitando a dignidade da mulher. Jesus restaura, desde o nascimento dele, Deus Pai fez isso, até o modo como ele trata Maria e trata as mulheres, restaura a dignidade da mulher. É algo assim absolutamente maravilhoso. Então, se era comum, no tempo antigo, bebês serem massacrados sem explicação que o rei mandou, e era comum um bebê que tivesse uma leijão, para usar a expressão popular, e não pudesse andar, ser largado na rua, ou que o pai não quis, ou porque o pai achava feio, era abandonado na praça pública para morrer. O que faziam os cristãos? Levavam para casa. E como o número dos rejeitados cresceu, os cristãos criaram os orfanatos, que foram, na época, uma solução absolutamente revolucionária. Ou ia para o orfanato ou morria. Foram os cristãos que fizeram isso. Eu penso que o Natal, Samir, tem a ver com isso. Sim. Espera aí, nasceu um bebê, um infante, um nenenzinho, criança tem valor, como é que agora ela vai para a rua para ser morta, ser comida por chacais? Não é? E, de igual modo, a mulher, e depois o escravo. O escravo, no período greco-romano, quem era dono dele podia matá-lo, tudo bem, era lei. Quando o escravo fugia, ele era recapturado e açoitado até a morte. Era um direito do patrão. Aí, Onésimo foge, procura acolhida em Paulo. Aí Paulo devolve ao seu dono. Era a legislação na época. Mas diz, olha, receba Onésimo como se fosse eu. E se ele lhe deu algum prejuízo, põe na minha conta, quando chegar aí, eu pago. Eu estou indo, hein? Prepara a minha cama aí. É outro, o escravo tem dignidade. E no cristianismo, o escravo era diácono, era missionário, era pastor. Isso não existia. Mais ainda, algumas coisas do Império Romano, como os espetáculos de gladiadores, aviltantes, espetáculos aviltantes, foram extintos, porque um cristão fez um protesto. Ele caminhou durante quilômetros para protestar contra o espetáculo dos gladiadores, para achar aquilo desumano, e era realmente desumano, e desmaiou e morreu dentro da arena. Com aquilo houve uma comoção social que redundou mais adiante no fim do espetáculo dos gladiadores. Os cristãos mudam o mundo quando eles vivem a fé em Jesus e colocam em prática o que Jesus também praticou. Então o Natal ele é revolucionário. Pelo lugar da criança, centro da história. Pelo lugar da mulher, também centro da história. Aí podemos ter outras aplicações, como, por exemplo, a ideia da adoção de crianças. Havia adoção no Império Romano, mas era a adoção com fins políticos.
um imperador via que o seu filho natural não tinha jeito para coisa, adotava um garoto para ser o seu filho. E era um herdeiro como o seu filho biológico, até maior, se ele designasse para ele a cabeça do império mais adiante. Mas os cristãos, como José, adotam o filho de Maria, que não era filho dele, e abre espaço, então, para adoções. Até hoje, uma prática que começa com o cristianismo. O mundo é horrível, confesso. Quando eu penso nos sírios agora ali, o mundo está horrível. Quando eu penso que Elon Musk tem uma fortuna superior a 1 trilhão, o mundo é sombrio, o mundo é... E os caras querem mais e mais ainda. O mundo é triste. Mas o que há de bom no mundo veio dos cristãos. Nem tudo que há de bom no mundo veio dos cristãos. É verdade. Há coisas ruins que vieram dos cristãos. Infelizmente é verdade. Mas pessoas que não viveram o Evangelho. Quem vive o Evangelho só traz coisas boas para o mundo. E o mundo é muito melhor por causa dos cristãos honestos e sinceros que amam a Jesus e vivem como ele viveu. E o Natal lembra isso. É uma oportunidade de trazer tudo isso à cena e falarmos do Salvador. Maravilha. Já nós temos na história do Natal também José, que adota Jesus. Qual a importância de José na criação de Jesus ali? Porque não temos muito texto depois sobre José, só sobre sua morte. Mas qual a importância dele na vida de Jesus? Jesus não foi criado como filho adotivo de José. Foi criado como filho de José. Quando se refere a ele, uma pessoa diz: esse é o filho de José? Carpinteiro. Carpinteiro. Não estão aí as suas irmãs? Então, José criou Jesus como filho. Ponto. E com tudo aquilo que ele pôde ensinar, inclusive o ofício. Nós não sabemos quando ele morreu. Vamos colocar do ponto de vista cronológico. Jesus nasceu no ano 5 a.C. e morreu no dia 3 de abril do ano 33. Essa é a minha pesquisa. Quando Jesus agoniza na cruz, José não está presente. Só Maria está. A tradição diz que José já era um senhor quando se casou com Maria, o que era totalmente comum. Esperava-se, naquela sociedade, que a menina se casasse com 12 a 15 ou 16 anos de idade. E o homem depois dos 30. Isso era o hábito. Não sabemos com que idade Maria se casou, mas possivelmente muito cedo, porque ela era virgem, sexualmente falando. E José talvez fosse mais velho, talvez 15 ou 30 anos mais velho, ou até mais. Então é possível que, por idade, ele tenha morrido, e os homens morriam muito cedo, a expectativa de vida era muito pequena. Uma pessoa com 40 e poucos anos era velha naquela época. As condições muito inóspitas. Agora, a coisa que eu mais gosto de José não é nada disso. Era uma pessoa que buscava fazer a vontade de Deus. E Deus se revelava a ele através de sonhos. Ele não faz nada sem antes Deus lhe dizer faça. E quando ele vai fazer uma coisa que não deve fazer, que era deixar Maria para não se casar com ela, o anjo
melhor, um sonho lhe vem, casa com ela, ele casa. Depois, agora vai para o Egito, ele vai. Agora volta do Egito, ele volta. Agora se estabelece em Nazaré, ele se estabelece. Eu penso que, pensando humanamente, né, quando Jesus, então, desenvolve todo aquele relacionamento dele com o Pai Eterno, ela também moldado no relacionamento dele com o Pai, que obedecia à voz de Deus, no caso, através de anjos. Então, é difícil imaginar toda a força do exemplo de José. E a sua pergunta nos convida a pensar em que os que somos pais, se somos pais como José. Ele foi um pai extraordinário por aquilo que o filho foi, embora não tenhamos registros a esse respeito, porque o foco, diferentemente de toda a história, não é o pai, não por ser não biológico, porque ele criou como se fosse, mas é a mãe, essa revolução que a graça de Deus faz, que o Novo Testamento nos traz. Maravilha. Pastor Israel, se existem hoje alguns cristãos que podem existir que não celebram o Natal por achar que é algo mercadológico, por achar que tantas coisas que não cabe, qual seria a sua mensagem para cristãos, se crê no Senhor Jesus Cristo? Jesus nasceu, mas não celebram o Natal. Não vou celebrar. Qual seria a mensagem? Eu diria, seja coerente. Vista as roupas que os contemporâneos de Jesus usavam. Não é possível. Como as comidas que Jesus e seus familiares comiam. Ninguém vai querer. 3 ou 4 pedaços de pão por dia, uma geleia, uma manteiguinha e um leitinho de cabra. Às vezes um peixinho quando tinha. Então seja radical completo. Então nós não temos como escoimar, eliminar, tirar da nossa vida o que é a cultura. Vamos falar aramaico. Jesus falava aramaico. Não vamos usar televisão, nem internet. Então, muito cuidado nessas falácias restauracionistas. Vamos acabar com os templos. O templo só surge no ano 240, antes não havia templo, vamos acabar com os templos. Então, o restauracionismo é uma impossibilidade física e metafísica, lógica e psicológica. Obviamente, nós não temos que aceitar o estilo de vida do mundo que nos cerca, porque há coisas que são nocivas. Sim. Mas essa roupa é do mundo, ela não é cristã. Se alguém pudesse ver o meu sapato, veria que esse sapato não é cristão. É um sapato. É isso que temos que ter em mente. Agora, se eu usar uma roupa que tem um outro significado, ou que foi produzido com outro propósito, sendo eu cristão, aí são coisas diferentes. Mal comparando, Sim. já que vocês gostam de levantar aqui controvérsias. Acarajé. Deve um cristão comer acarajé? Ora, Paulo deixou isso com uma beleza insofismável. Os espíritos ditos presentes no acarajé não existem. São invenções humanas. Os deuses não existem. Os ídolos não existem. Então, eu pego um acarajé. Não, Paulo que diz isso, né? Só que não era acarajé, era outra coisa. Não pergunto e como. O que eu estou comendo? Uma farinha, um dendê,
uma pimenta, um camarão misturados num molho. Mas se a pessoa ou outra acredita que eu estou comendo e com isso eu vou ter a força dos deuses, é problema da outra pessoa. Eu não creio nisso. Então, Paulo diz isso muito claramente. Em Coríntios é de uma beleza, uma clareza completa. Agora, diz Paulo, se você vai na casa de alguém, ele serve um acarajé e diz assim, olha, esse acarajé foi dedicado a São não sei quem ou a orixá não sei o quê. Então você não vai comer, que aquele foi dedicado. Mas o outro da casa vizinha que não foi dedicado, você vai lá e come. Então, eu acho que isso tem a ver com os chamados símbolos do Natal. Se eu tomo tal refrigerante, eu tomo porque eu gosto. Por exemplo, embora ninguém devesse tomar refrigerante, é nocivo à saúde. Mas, embora eu tome, raramente, devo dizer, mas já tomei muito também, mas agora eu estou mais correto das minhas práticas. E assim, sugiro a você de bom modo. Não é? Mas se eu faço porque a propaganda tal diz que aquele refrigerante me dá aí já é outra coisa, é idolatria. Agora, tem muita idolatria que não parece idolatria, né? Eu posso adorar um pastor, posso adorar um músico, posso adorar uma versão da Bíblia. Não faltam candidatos a ídolos. Eu que tenho que purificar o meu coração. Amém. Não sei se o Rafael teria mais alguma pergunta. Eu acho que não. Acho que a gente está bem de Natal, hein, Samir? Estamos Também bem Natal. explicados, 2 episódios. Quem não assistiu o primeiro episódio pode voltar aqui na playlist e assistir o primeiro episódio sobre Natal. Tem muita informação bacana lá, Samir. Então, para encerrarmos, Rafael, gostaria de perguntar para o pastor Israel, qual seria a sua mensagem de Natal? Vou fazer uma pergunta que geralmente o senhor faz quando vai algum músico na igreja. Escolha a sua melhor música. Se você pudesse escolher uma música só, escolha aquela música para cantar nesse momento. Se eu pudesse dar uma única mensagem de Natal, qual seria essa? Os pastores no campo. Hoje nasceu em Belém, que vocês chamam a cidade de Davi, o Salvador da humanidade. Ele é o Cristo. Ele é o próprio Deus. Isso é o resumo do Natal. E isso muda as nossas vidas. Celebramos o Natal, nós cristãos, porque cremos que Jesus é o Salvador, é o Cristo, é o próprio Deus. É isso que temos que dizer. Cantar e contar. Pelos vales e pelas montanhas. Em casa e pelos meios de comunicação. Amém! Você tem um Natal maravilhoso, repleto da presença de Deus. Conte sempre a história do Natal. Até a próxima, se Deus quiser.